Capital social. Uma das expressões mais faladas nesses últimos meses na internet. Seja no TikTok, no YouTube, no Instagram, todo mundo só fala sobre capital social. Mas quase ninguém para analisar e para explicar o que essa expressão significa. Eu fiz um vídeo aqui no canal, perguntei pra vocês se vocês queriam um vídeo sobre. Muita gente pediu, então ouvindo os pedidos de vocês, bora lá falar de capital social. O que a gente ouve? Invista em capital social. Capital social vale mais do que dinheiro. Capital social é que separa quem sobe e quem fica. E, gente, não é sobre empresa, não é sobre contrato social, não é sobre networking, não é sobre nada disso. Capital social, hoje, da maneira que a internet usa, é um nome educado, sensível, aceitável de falar de algo muito importante, muito mais antigo do que você imagina, que é status, acesso e pertencimento. Se você gosta de moda inteligente, de história, de muita leitura de mercado, eu tenho certeza absoluta que esse vídeo é pra você. Se você continuar comigo até o final, eu tenho certeza absoluta que você não irá se arrepender e que você sairá muito mais rico do que entrou. Então bora lá comigo falar de moda inteligente? Vamos lá! Primeiro de tudo, a gente precisa falar que esse termo ele foi sequestrado. Por quê, Má? Porque o capital social, originalmente, ele vem da sociologia. Era basicamente um conceito para explicar relações, confiança, redes e como tudo gera poder dentro de uma sociedade. Não era sobre estética, não era sobre Instagram, não era sobre uma performance individual ali das pessoas. Era muito mais de estrutura. Só que a internet pegou ali esse termo, sequestrou esse termo e tirou o peso estrutural dele, tirou o contexto histórico, tirou discussões de classes e transformou tudo basicamente numa... Se você souber se portar, se vestir, falar, fingir que é pseudo rico, você vai se destacar de alguma maneira, que a gente sabe que, né, gente? O que mais engajamentos são esses pseudo ricos mostrando e mostrando e mostrando e mostrando os capitais sociais deles. Então antes a gente precisa entender o que realmente as pessoas querem dizer quando elas falam esse lance de capital social. Quando alguém fala hoje em dia capital social, ela fala de como você é percebida antes mesmo de abrir a boca, se você parece alguém de dentro, né, insider ou de fora, se você gera conforto ou estranhamento, se a sua presença soma ou desloca as pessoas e se você lida como alguém que já pertence. A gente vê muitas conversas desse tal de capital social na internet, que, gente, basicamente, a internet ela dá algo muito especial para as pessoas que vai além do dinheiro, que é o status. Vamos pensar na nossa linha do tempo. Com vocês, né? A maioria das pessoas, eu acredito que tenha aí famílias saudáveis. Quem que era ali a pessoa que era o seu exemplo de vida? Os seus pais. Eles que tinham o poder da sua vida, porque eles pagavam suas contas, eles davam comida pra você, eles te davam coisas que você gostava, eles te colocavam um limite. Então qual que era o seu senso ali de status? Eram seus pais, eram as pessoas que você sempre ali respeitou e que até hoje eu tenho certeza absoluta que eles têm algum tipo de impacto na sua vida, mesmo que você não tenha uma boa relação, tem ali aquela vozinha no final que tem muito impacto na vida dos adultos, né? A presença dos seus pais. E por que eu dei esse exemplo dos pais? Que, gente, basicamente os influenciadores hoje, eles servem como se fosse um ponto de status. Por quê? Porque eles têm uma audiência e isso é uma moeda de troca. Então como que funciona? Eles têm status ali nos nichos que eles falam, nos lugares que eles operam, e essas marcas pagam dinheiro para conseguirem um pouco dessa audiência. Então é basicamente um status muito grande. Então a internet ela é feita de status. Quanto mais likes, quanto mais audiência você tem, mais status diferente das outras pessoas. Então o capital social, na verdade, ele não começa no contato, tá? Ele começa numa leitura de as pessoas estando constantemente lendo você por inteiro. Então, por exemplo, quando a gente fala de posicionamento, né, que eu sempre falei pra vocês que imagem é poder, inclusive esse mês, se Deus quiser, essa minha masterclass, tô muito ansiosa. E imagem é poder por quê? Porque tudo que está em você comunica sem você abrir a sua boca. E o capital social, ele é muito sobre isso. Pelo seu corpo, pela sua roupa, pelo ritmo da sua fala, pelo seu silêncio, pelo seu vocabulário, pela forma como você entra no ambiente, pelo seu perfume, pelo como você gesticula, tudo dá indicativos de como você opera a sua vida. E isso, gente, não estou falando, isso é certo ou isso é errado. A gente tá falando mais sobre códigos, né, que são códigos visuais que dão essa leitura pras pessoas. Ai, que saco, eu não queria isso. Amor, toda bolha tem seus códigos. Você querendo ou não, o sistema funcione, o sistema vai acontecer pra sempre. Então é melhor você tentar trabalhar a favor dele do que ficar uma vida inteira tentando burlar ele e nunca dar em nada, né? Então, no final das contas, quem domina esses códigos acaba circulando e quem não domina sente aquele atrito absurdo de ser deixado de lado. Só que aí vem um problema muito grande, porque junto com essas discussões de capital social, vem quem? Os gurus infernais, vendedores de curso o tempo inteiro que não tem informação em nada, que não tem um puto no bolso, mas quer mentir pra audiência, querendo falar, mentir descaradamente,
que o capital social é igual a dinheiro, ou que vale mais que o dinheiro. Gente, não vale. O dinheiro, ele basicamente, ele é uma ferramenta que te compra um acesso inicial. Então ele abre uma porta que você vai lá e paga. E você pode entrar com dinheiro em qualquer espaço, mas se você não souber se portar ou como conduzir essas entradas, claramente você não vai conseguir sustentar lá. E por que capital social é tão importante? Porque sem o dinheiro você consegue também acessar através do capital social. Então se você tem repertório, leitura cultural, timing, educação, muito foco, você consegue também acessar lugares que talvez só o dinheiro te possibilitaria, mas com muita força nessas suas narrativas você consegue estar lá também. Aí sim você começa a ter acesso a lugares que você nunca imaginou, só que o problema tá em quem? Nos gurus novamente, que vendem isso como se fosse ali uma fórmula mágica. Eu vou te ensinar o que é capital social e você terá tudo que você quer na sua vida, e não funciona bem assim. E olhando todo esse enredo, a gente entende, né, que é muito importante ter essas discussões, mas por que virou uma obsessão? Que, gente, faz uns 4 ou 5 meses que eu entrava no TikTok, era só falando disso, 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 disso. Eu ficava assim, meu Deus do céu, parece que era expressão de 2025, né? E por que virou essa obsessão? Que, gente, a promessa tradicional que a gente imaginava da vida, ela acabou falhando. O diploma que todo mundo falou, olha, o diploma vai garantir o seu futuro, não é mais uma garantia. Mas um disclaimer aqui, estudem e se formem, porque estudos muda a vida, mas não muda sozinho se você não mudar junto. Não adianta você ter um diploma e ser uma pessoa péssima e você não ser um bom profissional e você não dar o seu máximo. Então um disclaimer muito grande, tá? Eu sempre estimulo vocês a estudarem. O estudo mudou minha vida, olha o que eu tenho hoje graças ao estudo, e vai mudar o seu também, mas não é só uma garantia. Porque assim como também o trabalho duro não garante estabilidade nenhuma. Aquele, eu vou trabalhar duro forever pra ter estabilidade. Não é só isso. E o esforço também não garante a ascensão 100%. Quando foi que tudo deu errado e começou essa promessa louca? Quando essas certas estabilidades que tínhamos antes passaram a não ser tão mais estáveis. Porque quando esse sistema ele acaba quebrando, as pessoas começam a procurar muito esses atalhos simbólicos pra chegar lá onde ela quer de uma maneira mais fácil. Por isso que tem cursos aí, ganha R$1 milhão em um dia e eu não entendo quem compra. Então, basicamente, gente, o capital social na internet, ele vira uma nova promessa de salvação. Ele não é mais estude, trabalhe, espere, faça o que tá nas suas mãos. Ele vira, se posicione, construa imagem, seja estratégica e vença a vida. E isso acaba batendo num ponto muito forte, que ele acaba conversando diretamente com ansiedade coletiva, medo de ficar pra trás, comparação constante e sensação de invisibilidade, que é basicamente resultados claros das redes sociais. Então vocês entendem, gente? É basicamente trazer problemas, trazer soluções. Trazer problemas, trazer soluções. E isso acontece muito porque, né, na social media a gente olha o dia inteiro pra cara das pessoas e vai ali com falsas impressões de que a vida delas são perfeitas, e a gente acaba sempre se comparando e dando muita ansiedade. E aqui tem um ponto que ninguém gosta de falar, que é: nem todo mundo começa do mesmo ponto. Então, por exemplo, pra minha realidade, o capital social pode ser um que é totalmente diferente da sua. Então não tem como deixar uma coisa no mesmo teto, ó, todo mundo é igual. Porque, gente, nem todo mundo começa do mesmo lugar. Tanto que eu sempre falo, não compare o que você vê aqui, o produto final, com o seu backstage que tá acontecendo dia a dia na sua vida. Por quê? Primeiro de tudo, você fingir que começa é muito cruel, né? Ninguém quer mostrar ali que no começo é cruel, que é difícil, que as coisas levam tempo, e algumas pessoas, elas crescem vendo certos códigos desde pequena. Eu tenho muito mais privilégio do que outras pessoas. E já outras precisam decifrar tudo sozinhas. Então, precisa estar sozinha, precisa errar, precisa pagar caro emocionalmente, precisa fazer as coisas por si só. Então, o capital social, ele acaba não sendo só uma escolha, né? Ele é uma herança muito simbólica de pessoas que têm um privilégio muito grande e outras nem tanto. E vocês já devem ter visto também, eu já vi milhares de vezes pessoas falando, você só não cresce porque você não tem isso e aquilo e outro. Isso acaba sendo muito ruim porque ignora completamente alguns pontos que eu coloquei aqui no roteiro, que não são falta de esforço mesmo, sabe? É uma desigualdade desse ponto de partida de onde as pessoas começam em si esse início. Então, classe, território, raça, gênero, rede de apoio, tempo disponível, desgaste emocional, muitas coisas contam na hora de você chegar lá. E não só falando disso, a gente tem que falar também dessa padronização estética do capital social, porque a internet, ela acabou reduzindo pessoas de sucesso a uma estética muito específica, né? Que é aquela roupa certa, lugar certo, café certo, restaurante certo, um carro certo, falando, não, compre um carro bom que vai abrir. Gente, isso é uma falsa ilusória tão grande. Claro que você se posicionar bem dentro da sua realidade que você pode, beleza, mas você falar, eu já vi vídeos disso, pessoas falando para outras pessoas para terem dívidas, para comprar em carros, isso e aquilo, para se posicionar melhor, gente. Isso é a maior burrice que você pode fazer com a sua vida. Porque uma fantasia de ser uma estética boa, ela não vai sustentar seu capital social. O capital social, ele não vem de aparecer, ele vem de você realmente ser digna e legítima daquele espaço. E isso, novamente, se constrói com tempo, com consistência,
com muito trabalho e nada você consegue do dia pra noite. E você me questiona, você sempre fala sobre posicionamento, como você pode ser o seu melhor. Como que correlaciona isso com o capital social? Gente, basicamente capital social é poder versus status. É como que você mostra que você realmente domina aquilo. E tem várias maneiras de você fazer isso sem ter que descapitalizar o seu banco, perder todo o seu dinheiro só pra querer mostrar. Uma coisa que eu aprendi assim, como vim, né, uma pessoa de baixo e vim construindo a minha vida é que não adianta, gente, eu jamais estarei nos mesmos lugares de certas pessoas, com as mesmas oportunidades, e eu não preciso parecer que eu pertenço àquilo. Eu preciso ser a minha melhor versão. Então, por exemplo, hoje na minha realidade, não consigo ter um maquiador todo dia igual todas as outras meninas têm, influenciadoras de moda, ou um stylist. Não consigo, não faz parte da minha realidade. Eu aloco meu dinheiro totalmente na minha empresa, eu quero que a minha empresa cresça. Então o que eu faço? Eu trabalho com o que dá. Se eu tenho tempo, eu vou olhar, eu vou ir atrás de entender como que eu posso me vestir melhor, ter uma melhor qualidade de cabelo, ter unhas mais bonitas, ter um dente mais branco, ter uma cara de saudável, ser mais culta, porque isso também envolve muito capital social, né? Você ter um status, de ter um privilégio, de ter muito conhecimento de todas as áreas. Então como que eu hoje, na minha realidade, consigo me posicionar melhor e não indo atrás de gurus que vão falar pra você ser tal coisa, sendo que você nem é isso e vai gastar dinheiro à toa fazendo isso. Então sim, os arquétipos são muito importantes, as leituras que nós temos de estéticas das pessoas são muito importantes e a gente sempre vai acabar comunicando quem nós somos antes mesmo de abrir a boca através da moda, mas isso não vai de maneira nenhuma te exigir a descapitalizar, ficar ali sem um centavo porque você quer ser algo que você ainda não é. Então, o que constrói realmente esse capital social? Primeiro você tem que entender o que faz sentido pra você. Então, eu, por exemplo, no meu trabalho, eu não preciso ser tão sério, eu posso ser mais casual que eu trabalho com moda. Mas tem lugares. Se eu vou dar uma palestra, é claro que eu vou estar inteira de alfaiataria chiquérrima, com um ombrão forte, com muitos pontos masculinos que a gente sabe que é preciso, com um relógio bom, e é isso. Mas quando eu vou no evento de moda, eu posso ser totalmente autoral, muito estilosa, muito diferente. Então você tem que entender o que potencializa em cada uma das suas áreas e como você pode melhorar isso e o que cabe a você, né? Pare de tentar pertencer a todos os lugares. Não são todos os lugares que te pertencem, igual eu falei agora. Eu tenho noção 100% que não vai ser todos os lugares que eu serei pertencente e tá tudo bem. Eu não vou ficar louca ou ficar pobre tentando fazer algo que ainda não é meu. 3. Desenvolva repertório. Gente, essa é a parte mais importante. Por quê? O que você tem de mais valioso é sua mente. O estudo, ele é extremamente importante. A sua mente, ela vai te posicionar em lugares que você nunca imaginou. Sabe por quê? Porque você se destaca dos outros pelo seu raciocínio lógico, pela sua estratégia, pelo seu repertório, sobre seus conhecimentos gerais. Todo e qualquer conhecimento é muito importante. E quando a gente fala de posicionamento, tem algo melhor, gente, do que você se posicionar sendo uma pessoa inteligentíssima, que as pessoas querem estar do lado pra aprender com você, pra trocar com você. Seu status vai automaticamente pra cá, muito além de roupa, muito além de tudo. Então, adquirem repertório. Uma coisa muito importante também, observe mais do que você fala. Quando você chega num ambiente novo, que você quer se contextualizar, que você quer aumentar seu status, fica quietinho, aprende com os outros, ouve mais, se posicione menos, entenda como que funciona pra depois, quando você estiver totalmente contextualizado, você poder abrir mais suas asinhas. Construa coerência entre discurso, estética, comportamento. Então, igual eu falei, tô indo pra um lugar mais descolado, eu vou ter uma linguagem mais descolada, vou me ambientalizar mais descolada, meu cabelo mais descolado, vou gesticular mais descolado. Estou dando uma palestra pra CEOs de empresas milionárias, eu vou estar com uma postura diferente, não vou falar gíria, não vou falar palavrão, não vou falar nada. Estarei com uma postura diferente. Por quê? Tudo isso é estratégia. E, gente, não adianta, eu não quero ser assim, não quero ser falsa. Então, minha filha, fica aí na sua casa lascada pra sempre. E se você quer mudar sua vida, você precisa mudar tudo ao redor dela. Então, é muito sobre estratégia e como você pode usar isso a seu favor. E, claro, o mais importante deles é respeite o seu processo. Tem pessoas que vão muito rápido adquirir esse capital social, esse status. Tem outras pessoas que vão mais devagar e nem por isso uma é melhor que a outra. Cada um tem o seu tempo. Algumas pessoas, elas nunca vão querer te aceitar. Então pare de tentar se provar e tentar se sentir aceito por terceiros, que muitas vezes não vai acontecer. E tá tudo bem, tá? Nem é todo espaço que tá ali pra ser conquistado. Alguns precisam mesmo ser recusados, tipo, disso aqui eu não quero fazer parte. Então, gente, capital social não é sobre virar outra pessoa. Não é igual esses vídeos falam de vender esse caminho universal como se tivesse só um caminho do sucesso na vida de um ser humano. É muito mais sobre leitura, sobre consciência, sobre entender esse jogo e não deixar ser engolida por ele. Capital social existe, capital social sempre existiu. O que mudou foi o nome. Então antes as pessoas chamavam de status, de berço, de círculo, de acesso. Hoje chamam de capital social. Que soa mais bonito, mais neutro, mais aceitável. Mas enquanto a gente não começar realmente a falar com honestidade desse tema, ele vai continuar sendo vendido como a solução mágica individual. E entender isso não te limita, ele te liberta. Sabe por quê? Porque quando você entende o jogo, você escolhe conscientemente antes de jogar. E
de onde jogar e não jogar. E aí, meus amores, gostaram? Se pediram tanto pra trazer capital social. É uma pauta tão difícil de trazer sem virar uma problematização extrema, mas eu acho importante de ter essas trocas, de vocês mandarem, faz isso, faz aquilo, que é muito gostoso a gente ter essa troca muito genuína e muito sensível de pontos que são sensíveis e precisam sim ter uma atenção maior, porque igual eu falei, precisa ter estratégia, mas não precisa ser tão extremo, né? Como se eu tivesse uma linha do sucesso. Espero que tenham gostado muito desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dá muito like pra me ajudar muito. Comenta nem que seja um coraçãozinho pra me ajudar. Já continua aqui no canal, que são mais de 750 vídeos inteiramente grátis pra você aprender moda comigo. Já também se inscreve, dá hype e também me siga nas minhas redes sociais, que é Marcela Carrasco em todas elas. Instagram e TikTok, eu estou diariamente postando notícias de moda. Já posta esse vídeo nos seus stories, hein? Pra aumentarmos toda a nossa comunidade de gostosas inteligentes. Um beijo, tchau!